Versão brasileira São de Vera Cruz Estúdios. Distribuição Sinapse. Estou andando nas montanhas da Lua. Estou na trilha do artista renascentista Piero della Francesca. Então, vim para a cidade ao norte da Itália. É aqui, Albino. Eu vim ver alguns dos melhores trabalhos de Piero, obras-primas na arte e obras-primas também na matemática. Os artistas e arquitetos do Renascimento trouxeram de volta o uso da perspectiva, a técnica que havia sido perdida há 1000 anos. Mas usá-la corretamente acabou sendo mais difícil do que eles imaginaram. Piero foi o primeiro grande pintor a entender perfeitamente a perspectiva, e isso porque ele era matemático, além de artista. Eu vim aqui para ver sua obra-prima, a Flagelação, mas houve um problema. Eu vi o quadro e ele é uma pintura absolutamente impressionante. Mas, infelizmente, por vários motivos, não podemos filmar lá dentro. Mas esse é um programa sobre matemática e não sobre arte. Então, usei um pouco de matemática para dar vida a esse quadro. Não podemos ir até o quadro, mas podemos fazer o quadro vir até nós. O problema da perspectiva é como representar o mundo tridimensional numa tela bidimensional. Para dar uma sensação de profundidade, uma sensação de 3 dimensões, Piero usou a matemática. De que tamanho ele pinta Jesus? Esse grupo de homens aqui está a determinada distância desses homens em primeiro plano. Se estiver errada, a ilusão da perspectiva é destruída. Não é nada simples representar um mundo tridimensional com precisão numa superfície bidimensional. Olha como as linhas paralelas no mundo tridimensional não são mais paralelas na tela bidimensional, mas se encontram num ponto de fuga. E os ladrilhos do quadro são, na verdade, assim. O que aparece aqui é uma nova linguagem matemática que nos permite mapear uma coisa em outra. O poder da perspectiva desencadeou um novo jeito de ver o mundo, proporcionando desta forma uma revolução matemática. O trabalho de Piero foi o início de uma nova maneira de entender a geometria, mas ainda passariam 200 anos até que outro matemático continuasse de onde ele parou. As fronteiras do espaço. Nossa jornada veio para o norte. No século XVII, a Europa assumiu o comando das ideias matemáticas que o Oriente Médio tinha. Grandes passos foram dados na geometria dos objetos fixos no tempo e no espaço. Na França, na Alemanha, na Holanda e na Grã-Bretanha, a corrida agora era para o entendimento da matemática de objetos em movimento. E a busca por essa nova matemática começou aqui, nessa aldeia no centro da França. Descartes. Só os franceses dariam o nome de um matemático a uma cidade. Imagine na Inglaterra uma cidade chamada Newton, ou Boole, ou Cayley. Não, eu acho que não. Mas na França, eles realmente valorizam os matemáticos. Essa é a cidade de Descartes, no Vale do Loire. Ela recebeu o nome do famoso filósofo e matemático há 200 anos. Descartes nasceu aqui em 1596, uma criança doente que perdeu sua mãe ainda muito jovem. Assim, ele pôde ficar na cama todas as manhãs até às 11 horas, uma prática que se manteve por toda a sua vida. Para fazer matemática, às vezes você tem que esquecer as distrações e mergulhar num mundo de formas e padrões. Descartes achava a cama o melhor lugar para chegar a seu estado meditativo. E eu acho que eu entendo. A casa onde Descartes fazia suas meditações agora é um museu dedicado a todas as coisas cartesianas. Venha comigo. Essas peças de exposição organizadas pela curadora Sylvie Garnier mostram como suas ideias filosóficas, científicas e matemáticas se encaixavam. Também mostram aspectos menos conhecidos da vida e da carreira de Descartes. Então, ele decidiu ser soldado do exército protestante
e também do exército católico. Não havia problema para ele, porque ele não era patriota. Sylvie está sendo delicada. Descartes, na verdade, era um mercenário. Ele lutou pelos protestantes alemães, pelos católicos franceses e por quem mais o pagasse. Numa manhã de outono, em 1628, ele estava no exército da Bavária, acampando às margens de um rio gelado. A inspiração geralmente aparece em lugares muito estranhos. Contam uma história de que Descartes não pôde dormir uma noite porque ficou acordado até tarde. Ou talvez tivesse comemorado o dia de São Martin e bebeu demais. Ele tinha problemas em mente, estava pensando em seu tema preferido na filosofia, mas que achava muito frustrante. Como é que se pode saber alguma coisa? Então entrou em um sonho. E nele compreendeu que o segredo era calcar a filosofia nos fatos indiscutíveis da matemática. Ele percebeu que os números varreriam as teias da incerteza. Ele queria publicar todas as suas ideias radicais, mas ficou preocupado sobre como elas seriam recebidas na França Católica. Então fez suas malas e foi embora. Descartes encontrou um lar aqui na Holanda. Ele foi um dos campeões da nova revolução científica que rejeitou a visão dominante de que o Sol girava em torno da Terra, uma opinião que havia deixado cientistas como Galileu em grandes apuros com o Vaticano. Descartes percebeu que aqui, entre os protestantes holandeses, ele estaria seguro, principalmente na antiga cidade universitária de Leiden, onde valorizavam a matemática e a ciência. Eu também vim a Leiden. Infelizmente, cheguei tarde. Oi, desculpe o meu atraso, é que o pneu furou e eu acabei levando mais tempo. Pedalando? Vim. Nossa, senta aí. Henk Bose é um dos estudiosos cartesianos mais ilustres da Europa. Ele não se surpreende de um estudioso francês ter vindo parar em Leiden. Ele veio conversar com pessoas e algumas foram abertas às suas ideias. E não eram só sobre matemática, mas especialmente sobre mecânica. Ele fundiu a álgebra e a geometria. Sei. Então você podia ter fórmulas e figuras e seguir de uma para outra. Então é um tipo de dicionário entre as duas que fornece um... Esse dicionário, que finalmente foi publicado aqui na Holanda em 1637, incluía ideias filosóficas controversas. Mas o pensamento mais radical estava no apêndice. Uma proposta de se unir a álgebra à geometria. Cada ponto em duas dimensões pode ser descrito por dois números. Um dá a localização horizontal e o outro dá o ponto da localização vertical. Quando o ponto se movimenta em círculo, essas coordenadas mudam. Mas podemos escrever uma equação que identifica a mudança de valor desses números em qualquer ponto da figura. De repente, a geometria se transformou em álgebra. Usando essa transformação da geometria em números, você pode dizer, por exemplo, se a curva nessa ponte é parte de um círculo ou não. Não precisava usar os olhos, só as equações da curva revelariam seus segredos. Mas não para por aí. Descartes tinha aberto a possibilidade de navegar por geometrias em mais dimensões. Mundos que nossos olhos nunca verão, mas essenciais à tecnologia e à física modernas. Não há dúvidas de que Descartes foi um dos gigantes da matemática. Infelizmente, ele não era o melhor dos homens. Acho que ele não era uma pessoa fácil. Ele era muito preocupado com a própria imagem. Tinha total convicção de que estava certo, mesmo quando estava errado. E sua primeira reação era considerar o outro um estúpido por não ter entendido. Descartes podia não ser a pessoa mais simpática, mas não há dúvidas de que sua percepção da conexão entre álgebra e geometria transformou a matemática para sempre. Para que sua revolução matemática ocorresse, ele precisava de outro ingrediente vital. Para descobrir isso, eu tive que dar adeus ao Henk e a Leiden e ir para a igreja. Não sou religioso, mas não há dúvidas de que muitos matemáticos do tempo de Descartes tinham fortes convicções religiosas. Talvez seja só coincidência, mas talvez seja porque matemática e religião são ideias que formam um conjunto indiscutível de axiomas. 1 mais 1 é igual a 2. Deus existe.
Acho que sei em qual desses axiomas eu acredito. No século XVII, um monge parisiense frequentou a mesma escola de Descartes. Ele amava a matemática tanto quanto amava Deus, e via a matemática e a ciência como evidências da existência de Deus. Marin Mersenne era um grande matemático. Uma de suas descobertas sobre números primos levou seu nome. Mas ele também é reconhecido por sua correspondência. De seu mosteiro em Paris, Mersenne agia como um ás da internet do século XVII, recebendo e também transmitindo ideias. Não é muito diferente agora. Ficamos como monges matemáticos pensando em nossas ideias e depois enviando uma mensagem a um colega, esperando uma resposta. Havia um espírito de comunicação matemática na Europa do século XVII que não existia desde os gregos. Mersenne insistia que as pessoas lessem o novo trabalho de Descartes sobre geometria. Ele também fez algo tão importante quanto publicou as novas descobertas sobre as propriedades dos números, feitas por um amador desconhecido que acabaria rivalizando com Descartes como o maior matemático de seu tempo, Pierre de Fermat. Jogos Matemáticos, Instituto de Pesquisa para o Ensino de Matemática. Aqui em Beaumont-de-Lomagne, perto de Toulouse, moradores e visitantes vieram celebrar a vida e o trabalho do filho mais ilustre da cidade. Mas eu não sei bem o que esses gladiadores fazem aqui. E a aparição desse camelo também é uma surpresa. O próprio homem teria aprovado a ideia de usar a diversão e os jogos para aumentar o interesse pela matemática. Diferente do aristocrático Descartes, Fermat não consideraria inútil ou trivial criar um festival da matemática. Matemática em ação. É bonito. Bem legal. A maior contribuição de Fermat à matemática foi inventar a teoria moderna dos números. Ele criou uma ampla gama de conjecturas e teoremas sobre números, incluindo seu famoso último teorema, a prova que intrigou matemáticos por mais de 350 anos. Mas pouco me ajuda agora. Separá-las é a parte fácil, juntar que é a mais difícil. Tá bom, quantas peças eu tenho? Tenho 6 peças. Acho que preciso dar alguma simetria a isso. Acho que ele vai me dizer como fazer isso e eu não quero ver. Eu odeio que me digam como resolver um problema. Não vou olhar. Ele está rindo de mim agora. Porque não consigo. É muito injusto. Vamos lá. Posso juntar? Já arrivei! Consegui! Essa é a emoção de se fazer matemática. Quando as coisas se encaixam e, de repente, você vê a resposta certa. Incrivelmente, Fermat só se entregava à matemática em seu tempo livre. De dia, ele era juiz. Lutar com problemas matemáticos era seu hobby e sua paixão. O maravilhoso na matemática é que você pode fazê-la em qualquer lugar. Não precisa de um laboratório e nem precisa de uma biblioteca. Fermat fazia a maior parte de seus trabalhos na mesa da cozinha, rezando em sua igreja local ou aqui em cima desse telhado. Ele podia parecer um amador, mas levava sua matemática muito a sério. Fermat conseguiu encontrar vários novos padrões nos números que desafiaram matemáticos durante séculos. Um dos meus teoremas preferidos de Fermat tem tudo a ver com números primos. Se você tem um número primo que, quando dividido por 4, deixa resto 1, Fermat mostrou que você pode sempre reescrever esse número com 2 números ao quadrado somados. Por exemplo, eu tenho 13 dentes de alho aqui, um número primo que, quando eu divido por 4, resta 1. Fermat provou que você poderia reescrever esse número como 2 números ao quadrado somados. Então, 13 pode ser reescrito como 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou 4 mais 9. O incrível disso é que Fermat provou que isso funciona com qualquer número primo que deixe resto 1 na sua divisão por 4. Você pode sempre reescrever esse número como 2 números ao quadrado somados. Meu Deus! O que eu adoro nesse dia é a diversão da matemática. E Fermat certamente gostava de brincar com os números. Ele adorava procurar padrões. E o lado intrigante da matemática é que ele queria provar que esses padrões estariam ali para sempre.
Mas, além de ser a base para a diversão e os jogos dos anos seguintes, a matemática de Fermat teria sérias aplicações. Um de seus teoremas, o pequeno teorema, é a base dos códigos para proteger nossos cartões de crédito na internet. A tecnologia na qual confiamos hoje vem toda de escritos do matemático no século XVII. Mas a utilidade da matemática de Fermat não é nada comparada à de nosso próximo grande matemático. E ele não vem da França, mas de sua grande rival. No século XVII, a Grã-Bretanha surgia como potência mundial. Sua expansão e ambições exigiam novos métodos de medidas e cálculos, e isso deu um grande impulso à matemática. As cidades universitárias de Oxford e Cambridge produziam matemáticos de acordo com a demanda. E o maior deles foi Isaac Newton. Estou aqui em Grantham, onde Isaac Newton cresceu e todos têm muito orgulho dele. Tem uma maravilhosa estátua dele e até um shopping center, o Isaac Newton Shopping Center, com um logotipo de uma maçã. Lá está uma escola que ele frequentou, ela tem uma bela placa azul e tem um museu aqui na prefeitura. Apesar de uma das moradoras mais famosas, Margaret Thatcher, ter tido grande projeção como Isaac Newton, na verdade, venderam todas as canecas de Thatcher e há muitas de Newton sobrando, então eu resolvi que devia apoiar o matemático comprando uma caneca de Newton. A matemática de Newton precisa de apoio. Newton é muito famoso por aqui. Sim. Você sabe por que ele é famoso? Não. E eu não sei não. Gravidade? Descobrir a gravidade. Gravidade? A árvore e tudo aquilo. É? Gravidade. Gravidade? E isso resume tudo. Se as pessoas sabem do trabalho de Newton, é por causa da física e suas leis da gravidade e do movimento, não da sua matemática. Desculpe, eu estou com Está pressa. com pressa? Tá bom. A aceleração é uma das leis de Newton. "13 quilômetros ao sul de Grantham, na cidade de Oxford, onde Newton nasceu, eu conheci uma pessoa que partilha da minha paixão pela sua matemática. Essa é a casa. Nossa, é linda. Jack Stedall é uma fã de Newton e quer muito me mostrar a casa onde ele foi criado. Aqui é o que se pode chamar de sala de jantar. Eu tenho certeza de que não chamavam assim, mas é a sala onde eles comiam perto Sei. da cozinha. Linda Claro lareira. que devia haver fogo aí. Nossa, quem E era dera, está limpinho, frio. ele meio- Seu pai era um fazendeiro iletrado que morreu pouco antes de Newton nascer. Senão, o destino do jovem Isaac teria sido muito diferente. E aqui é o quarto dele. Ah, que bonito. É aconchegante. Eles preservaram muito bem, tem É. uma sensação de realidade, de voltar no tempo. tem sim. Eu vejo que ele era bagunceiro como eu. Olha o estado da cama. Acho que deixei minha cama assim hoje de manhã. Newton odiava seu padrasto. Mas foi esse homem que fez com que ele se tornasse um matemático e não um criador de ovelhas. Eu acho que ele não era uma criança notável. Então há esperança para todas as crianças por aí, né? Eu acho que ele teve um currículo escolar mediano. Tinha poucos amigos. Acho que eu não faria questão de conhecê-lo. Mas adoro a matemática dele. Ela é maravilhosa. Newton voltou de Cambridge a Lincolnshire durante a Grande Praga de 1665, quando tinha apenas 22 anos. Em 2 milagrosos anos, ele desenvolveu aqui a teoria da luz, descobriu a gravitação e rascunhou uma abordagem revolucionária da matemática, o cálculo. Funciona assim. Eu vou acelerar esse carro de 0 a 100 o mais rápido que eu puder. O velocímetro mostra que as velocidades mudam o tempo todo, mas essa é apenas uma média. Como eu posso dizer precisamente qual é a minha velocidade em cada instante? Veja como. Enquanto o carro corre pela estrada, podemos desenhar um gráfico em cima dela com a altura em cada ponto da estrada, mostrando quanto tempo o carro levou para chegar àquele ponto. Eu posso calcular a média de velocidade entre 2 pontos A e B na minha viagem, registrando a distância percorrida e dividindo pelo tempo que eu levei para chegar de um ponto a outro. Mas e a velocidade exata do primeiro ponto A? Se eu aproximar o ponto B até o primeiro ponto, tenho um período de tempo menor e a velocidade se aproxima do verdadeiro valor. Mas no momento, parece que eu vou calcular 0 dividido por 0.
O cálculo permite que isso faça sentido. Ele permite que a gente saiba a velocidade exata e também a distância precisa percorrida em qualquer momento no tempo. Isso dá sentido às coisas às quais não damos importância. Isso. Se eu deixo cair essa A maçã, distância e a velocidade estão mudando e o cálculo pode lidar com tudo isso. o que contrasta com os gregos, a Grécia tem uma geometria bastante estática. Isso. Então, bom, Isso. então o cálculo é usado por todo engenheiro e físico porque ele pode Perfeitamente, descrever é, o mundo isso. em movimento. Isso. É o único jeito de você lidar com a matemática do movimento ou da mudança. Há muita matemática nessa maçã. Eu vou comer. O cálculo de Newton nos permite entender o mundo em mutação, as órbitas dos planetas, os movimentos de fluidos. Através da força do cálculo, podemos ter um modo de descrever com precisão matemática o complexo e movimentado mundo natural. Mas só 200 anos depois se perceberia todo o seu potencial. Newton decidiu não publicar, mas só circular suas ideias entre amigos. Sua reputação gradualmente se espalhou. Ele se tornou professor, membro do parlamento e depois diretor da Casa da Moeda aqui na cidade de Londres. Em suas viagens regulares da Casa da Moeda à Sociedade Real, ele preferia pensar em teologia e alquimia do que em matemática, desenvolvendo o cálculo como um de seus muitos interesses, até ouvir falar de um rival. Um rival que também era membro da Sociedade Real e que teve exatamente a mesma ideia que ele, Gottfried Leibniz. Cada palavra que Leibniz escreveu foi preservada e catalogada em sua cidade natal, Hannover, no norte da Alemanha. Seus verdadeiros manuscritos são guardados, particularmente o que mostra que Leibniz também descobriu o milagre do cálculo, logo depois de Newton. Que idade ele tinha quando escreveu? Ele tinha 29 anos nessa época. Em 2 meses, ele desenvolveu o cálculo diferencial e o cálculo Sério? integral. 2 meses? Veloz e furioso quando isso se mesmo. trata de matemática. Tem um pedacinho de papel aqui. O que é isso? É uma carta ou... É isso. Esse pequeno manuscrito e as anotações de Leibniz às vezes aconteciam de manhã na cama, deitado na cama. Ele tinha tantas ideias que levava a manhã toda e às vezes mais para anotar todas as suas ideias e colocá-las no papel. Nossa, isso é lindo, Eu acho que ele muito gostava de lindo. ficar na cama de manhã, sabe, o máximo de tempo possível. Um verdadeiro matemático passa o seu tempo pensando na cama. Agora, eu estou vendo que há uns quadros aqui. Sim, claro, aqui. Então, ele era assim? Apesar de não ter se tornado uma celebridade do século XVII como Newton, ele não teve uma vida ruim. Leibniz trabalhou para a família real de Hannover e viajou pela Europa representando seus interesses. E isso deu a ele muito tempo para seus passatempos intelectuais preferidos, que eram muitos mesmo na época. Ele criou um plano para reunificar a Igreja Católica Romana e Protestante, uma proposta para a França conquistar o Egito e deu contribuições para a filosofia e a lógica que ainda são muito estimadas hoje. Ele escreveu todas essas cartas, eu acho isso extraordinário. Ele deve ter se clonado, não acredito que houve somente um Leibniz. Mas Leibniz não era só um homem de palavras. Ele também foi uma das primeiras pessoas a inventar máquinas calculadoras que funcionavam no sistema binário, as verdadeiras precursoras do computador. 300 anos depois, o Departamento de Engenharia da Universidade de Leibniz, aqui em Hannover, as montou seguindo os projetos de Leibniz. Eu adoro as bolinhas, então essas virão a ser os nossos 0 e 1. Então, uma bolinha 0 e 1. Agora aperta o número 127. Um binário significa que temos os primeiros 7 dígitos em 1. Sei. E agora eu dou um número 1 e somando 127 mais 1 dá 128, que é 2 elevado a 8. Tá bem. Vamos ter muita agitação. Pode mostrar aqui, por favor? É assim que se faz. Então, vamos somar um A. Vamos lá. Então, todas dá 128, que é igual a 2 elevado a 8. Então, 127 em binário é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que são as bolinhas aqui. Para somar 1, tudo é retirado. Então, fica 0, 0, 0, 0 e temos a potência 2 aqui. Então, esse mecanismo se livra de todas as bolinhas que você não precisa. É como um fliperama matemático. Eu adoro essa máquina.
Depois de um dia de trabalho duro, Leibniz geralmente vinha aqui aos famosos jardins de Herrenhausen. Agora no meio de Hannover, mas na época ficava nos limites da cidade. Há algo entre a matemática e as caminhadas, eu não sei. Você trabalha na mesa o dia todo, a manhã toda, em um problema e a sua cabeça fica confusa e você só quer dar uma volta e deixar seu subconsciente assumir o controle. E às vezes tem um estalo só olhando as árvores ou sei lá. Eu tive as minhas melhores ideias enquanto caminhava pelo parque local. Então espero que haja alguma inspiração aqui no local de passeio de Leibniz. Eu não tive tempo de livrar minha mente dos desafios matemáticos porque depois que Leibniz viveu aqui, alguém construiu um labirinto. Há uma fórmula matemática para se sair de um labirinto se você puser sua mão esquerda na parede do labirinto e continuar com ela, continuar dando voltas. Uma hora você sai, é a teoria. Vamos ver se funciona. Leibniz não teve essas distrações. Em 5 anos, ele trabalhou nos detalhes do cálculo, aparentemente independente de Newton, apesar de saber sobre o trabalho dele. Mas diferente de Newton, Leibniz tinha satisfação em tornar público o seu trabalho. Então, matemáticos de toda a Europa souberam do cálculo primeiro por ele e não por Newton. E foi aí que todos os problemas começaram. Em toda a história da matemática, sempre houve muitas disputas por pioneirismos. Isso pode até parecer banal e infantil, mas queremos que nosso nome esteja naquele teorema. Essa é a nossa chance de um pouco de imortalidade, porque esse teorema vai durar para sempre. E é por isso que dedicamos tanto tempo tentando desvendar essas coisas. Porque, de certa forma, não acreditamos que alguém mais vai pensar nele ao mesmo tempo que nós. Esses são os nossos teoremas, nossos filhos, e não queremos dividir o mérito. Em Londres, Newton certamente não queria dividir o mérito com Leibniz, que ele considerava um arrogante de Hannover. Depois de anos de asperezas e acusações, foi pedido que a Sociedade Real em Londres se decidisse a respeito. A Sociedade Real deu a Newton o crédito pela primeira descoberta do cálculo e a Leibniz o crédito pela primeira publicação. Mas em seu julgamento final, Leibniz foi acusado de plágio. No entanto, isso pode ter a ver com o fato de o relatório ter sido escrito por seu presidente, um tal de Sir Isaac Newton. Leibniz ficou incrivelmente magoado. Ele admirava Newton e nunca se recuperou. Morreu em 1716 e Newton viveu por mais 11 anos e foi enterrado na grandeza da abadia de Westminster. O memorial de Leibniz, em comparação, está aqui nessa pequena igreja em Hannover. A ironia é que, geralmente, é a matemática de Leibniz que triunfa, não a de Newton. Sou um grande fã de Leibniz. Frequentemente, as revoluções na matemática são na produção da linguagem certa para capturar uma nova visão. E nisso, Leibniz era muito bom. A notação de Leibniz, sua maneira de escrever os cálculos, capturava seu verdadeiro espírito. Ainda é ela que usamos na matemática hoje. A notação de Newton era, para muitos matemáticos, desajeitada e difícil de usar. Então, enquanto os matemáticos britânicos se perdiam, a história da matemática se mudava para o coração da Europa, na Basileia. No seu auge, no século XVIII, a cidade livre da Basileia, na Suíça, foi o núcleo comercial de todo o mundo ocidental. Em torno desse turbilhão de comércio, desenvolveu-se uma tradição de aprendizado, principalmente relacionado ao comércio. E uma família resumia isso. É curioso que artistas geralmente tenham filhos artistas, músicos geralmente tenham filhos músicos, mas nós matemáticos não tendemos a ter filhos matemáticos, não sei bem o porquê. Pelo menos é minha visão, embora outros a discutam. O que ninguém discorda é que há uma grande dinastia de matemáticos, os Bernoulli. Nos séculos XVIII e XIX, eles tiveram meia dúzia de matemáticos notáveis. Alguns se estabeleceram na Inglaterra. E todos eles vieram da Basileia. Você pode ter grandes mentes como Newton e Leibniz que formam um pano de fundo fundamental, mas precisa de discípulos que peguem essa mensagem, esclareçam, percebam suas implicações e depois a espalhem. A família era originalmente de comerciantes e essa era uma de suas casas.
Agora é a parte da Universidade da Basileia e foi totalmente restaurada, fora um quarto que foi mantido exatamente como a família o usava. O Dr. Fritz Nagel, o diretor do arquivo Bernoulli, prometeu me mostrar, se conseguirmos encontrá-lo. Não, estamos no andar errado, não é Andar aqui. errado? Tá bom. Olha só, essas maçãs são gratuitas, posso pegar uma? Não, matemático errado. Uma hora a gente chegou lá. Então aqui os Bernoulli teriam feito sua matemática. Eu estava sendo educado. Não sei se devíamos ter ido até lá. A família o usava. O Dr. Fritz Nagel, o diretor do arquivo Bernoulli, prometeu me mostrar, se conseguirmos encontrá-lo. Não, estamos no andar errado, não é Andar aqui. errado? Tá bom. Olha só, essas maçãs são gratuitas, posso pegar uma? Não, matemático errado. Uma hora a gente chegou lá. Então aqui os Bernoulli teriam feito sua matemática. Eu estava sendo educado. Não sei se devíamos ter ido até lá. A única coisa interessante era um forno antigo. Me diz uma coisa, eu estou curioso. Qual é o seu preferido dos Meu Bernoulli? Bernoulli preferido é Johann I. Ele talvez tenha sido o matemático mais inteligente. Talvez seu irmão Jacob tivesse mais ideias profundas sobre os problemas. Mas Johann encontrou soluções elegantes. Os irmãos não se gostavam muito, mas os dois adoravam Leibniz. Se correspondiam com ele, o apoiaram contra os aliados de Newton, espalhando seus cálculos pela Europa. Leibniz ficou muito feliz em encontrar dois matemáticos talentosos fora de seu círculo pessoal de amigos, Sei. que dominavam o seu cálculo e podiam distribuí-lo por toda a comunidade científica. Isso era muito importante para o Leibniz. É, e importante para a matemática também. Sem os Bernoulli, demoraria mais para o cálculo se tornar o que é hoje. Um fundamento da matemática. Pelo menos essa é a luta do Dr. Nagel, e ele é um grande fã dos Bernoulli. Hoje ele me apresentou ao professor Daniel Bernoulli, o último membro da família, cujo famoso nome faz com que receba e-mails estranhos. Outro que eu recebi foi... Professor Bernoulli, pode me ajudar com um cálculo? Exatamente, porque você encontra um Bernoulli e espera que ele saiba dos cálculos. Mas esse Daniel Bernoulli é professor de geologia. O gênio da matemática parece ter morrido. E durante o nosso jantar, fiquei pensando na matemática. É um pouco injusto com os Bernoulli descrevê-los simplesmente como discípulos de Leibniz. Uma das suas maiores contribuições à matemática foi desenvolver o cálculo para resolver um problema clássico da época. Imagine uma bola rolando por uma rampa. A tarefa é projetar uma rampa que faça a bola descer o mais rápido possível. Você pode imaginar que uma rampa reta seria a maneira mais rápida ou talvez uma curva como essa, que daria muito impulso para a bola. Na verdade, não é nenhuma delas. O cálculo mostra o que chamamos de cicloide, a curva definida por um ponto num aro de uma roda de bicicleta em movimento. Essa aplicação do cálculo pelos Bernoulli, que ficou conhecida como cálculo de variações, se tornou um dos aspectos mais poderosos da matemática de Leibniz e Newton. Investidores usam para maximizar lucros. Engenheiros exploram para minimizar o uso de energia. Arquitetos aplicam para otimizar construções. Ele se tornou um dos pontos fundamentais do nosso mundo tecnológico moderno. Enquanto isso, as coisas ficavam mais interessantes no restaurante. Esta é a minha segunda surpresa. Eu quero apresentar o Sr. Leonhard Euler, Daniel Bernoulli. Leonhard Euler é um dos nomes mais conhecidos na matemática. Esse Leonhard é um descendente do original, um aluno proeminente de Johann Bernoulli. Eu sou a 9ª geração e o 4º Leonhard da nossa família, depois do primeiro Leonhard Euler, o matemático. Essa é a história. Sei, e você é matemático? Na verdade, eu sou analista de negócios, mas eu posso bancar o matemático com o nome que eu tenho. Todo mundo deve esperar que você prove a teoria de Riemann. Está no sangue, né? Talvez seja por isso que Leonhard decidiu não seguir os passos de seu ilustre ancestral. Ele teria muito que provar. Eu vou atravessar o Reno de barco e devo dizer que me sinto um pouco mal hoje. O jantar de ontem à noite com o Sr. Euler e o professor Bernoulli foi seguido por brindes a todos os teoremas que os Bernoulli e os Euler já provaram.
E olha que eles já provaram muitos. Nunca mais. Eu também recebi olhares de desaprovação das minhas companheiras de viagem. Por sorte, a viagem era curta. Não como a que Euler fez em 1728 para começar uma nova vida. Euler pode ter sido um prodígio como Johann Bernoulli, mas não havia espaço para ele na cidade. Se seu nome não fosse Bernoulli, havia pouca chance de conseguir emprego com matemática aqui na Basileia. Mas Daniel, o filho de Johann Bernoulli, era muito amigo de Euler e conseguiu um trabalho para ele em sua universidade. Mas levavam-se 7 semanas para chegar lá, porque a universidade de Daniel era na Rússia. Não era uma casa com força intelectual como Berlim ou Paris, mas São Petersburgo não era inexperiente no século XVIII. Pedro o Grande havia criado uma cidade muito no estilo europeu e toda cidade moderna na época tinha uma academia científica. A Academia de Ciências da Rússia agora é um museu e inclui várias salas cheias de curiosidades grotescas que geralmente ficam fora de exposições públicas no Ocidente. Mas nos anos de 1730, esse prédio era um centro de pesquisas. Foi aqui que Euler descobriu seu lar intelectual. Muitas das ideias que transbordavam na época, cálculo de variações, a teoria dos números de Fermat, se cristalizavam nas mãos de Euler. Mas ele também criou uma matemática incrivelmente moderna, terminologia e notação. Muitas das notações que uso hoje na matemática foram criadas por Euler, como o E e o I. Euler também popularizou o uso do símbolo π. Ele até combinou esses números em uma das fórmulas mais bonitas da matemática. E elevado a I vezes π é igual a -1. Uma incrível proeza da alquimia matemática. Sua vida, na verdade, é cheia de magia matemática. Euler aplicou suas habilidades em uma imensa variação de tópicos, desde os números primos, a ótica e a astronomia. Ele criou um novo sistema de pesos e medidas, escreveu um livro sobre mecânica e até encontrou tempo para desenvolver uma nova teoria musical. Eu penso nele como Mozart da matemática, e essa visão é partilhada pelo matemático Nikolai Vavilov, que me encontrou na casa que foi dada a Euler por Catarina a Grande. Euler viveu aqui de 66 a 83, e do ano em que veio para São Petersburgo até o ano em que ele morreu, ele foi membro da Academia de Ciências da Rússia, e o seu maior matemático. É exatamente o que diz aí. E o que é agora? Agora é uma escola. Uma escola? Podemos entrar e ver? Está bem. Não sei bem se Nikolai aprovaria, mas quem não arrisca... Não é melhor a gente falar com a diretora e ver se podemos... Tem um guarda. A diretora não se importou. Acho que ela está acostumada a pessoas indo até lá para falar sobre Euler. Ela até tinha 2 alunas hábeis suspeitamente à disposição. Essas 2 jovens estão preparadas para falar sobre o cientista e sobre o prédio. Elas sabiam do que falavam. Elas fizeram todo um projeto sobre Euler. Sua vida longa, o casamento feliz, os 13 filhos e suas tragédias com apenas 5 filhos sobrevivendo à infância. Sua primeira mulher, que ele amava e morreu jovem, a perda de boa parte da visão. E mesmo com a perda da visão, ele ainda continuava as pesquisas matemáticas. Então, nos últimos anos da sua vida, ele ainda continuava a trabalhar. Na verdade, ele ainda continuava com as suas pesquisas matemáticas. Eu li uma frase dele que diz que, com sua cegueira, ele não tinha outra distração e finalmente podia continuar com a sua matemática. Foi muito positivo. Foi uma visita inesperada e encantadora. Apesar de eu não resistir e voltar para corrigir uma das equações no quadro quando todo mundo tinha saído. Para demonstrar um dos meus teoremas preferidos de Euler, preciso de uma bebida. Ela se refere ao cálculo de somas infinitas, a descoberta que lançou Euler ao topo da popularidade quando foi anunciada em 1735. Pegue um copo cheio de vodka e passe a esse copo longo. Depois, pegue um copo com 1/4 ou meio ao quadrado e ponha no primeiro copo.
A seguir, pegue o copo que está 1/9 cheio ou 1/3 ao quadrado e adicione. Agora, se eu continuar adicionando infinitamente vários copos, onde cada um é uma fração ao quadrado, quanto terá nesse copo grande aqui? Foi chamado de problema da Basileia, depois que os Bernoulli tentaram e não conseguiram resolvê-lo. Daniel Bernoulli sabia que não conseguiria uma quantidade infinita de vodka. Ele estimava que o total chegaria perto de 1 3/5. Mas aí veio Euler. Daniel estava perto, mas matemática é precisão. Euler calculou que o total de vodka seria exatamente π ao quadrado dividido por 6. Foi uma total surpresa. O que a soma de frações ao quadrado tem a ver com esse número especial, o π? Mas a análise de Euler mostrou que eles eram dois lados da mesma equação. 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1/16 e assim por diante infinitamente. É igual a π ao quadrado sobre 6. Isso ainda é muita vodka. Mas vamos lá. Euler certamente seria difícil de ser seguido. Matemáticos de 2 países tentaram. Tanto a França quanto a Alemanha estavam no meio da era das revoluções que varreu a Europa no final do século XVIII. Ambas precisavam desesperadamente de matemáticos, mas os apoiaram de maneira diferente. Aqui na França, a Revolução enfatizava a utilidade da matemática. Napoleão reconheceu que, se você quer as melhores máquinas militares, os melhores armamentos, precisa dos melhores matemáticos. As reformas de Napoleão deram um grande impulso à matemática, mas essa era uma matemática que ia servir à sociedade. Aqui na Alemanha, o grande educador Wilhelm von Humboldt também estava comprometido com a matemática, mas uma matemática que fosse desligada das demandas do Estado e do militarismo. As reformas educacionais de Humboldt valorizavam matemática pela matemática. Na França, há matemáticos maravilhosos como Joseph Fourier, de cujo trabalho sobre as ondas sonoras ainda usamos hoje. A tecnologia do MP3 é baseada na análise de Fourier. Mas na Alemanha, pelo menos na minha opinião, há o maior matemático de todos. A pacata cidade universitária de Göttingen pode parecer meio atrasada. Mas essa cidadezinha foi lar de alguns gigantes da matemática, incluindo o homem que é frequentemente descrito como o príncipe dos matemáticos, Carl Friedrich Gauss. No entanto, poucas pessoas além dos matemáticos sabem algo sobre ele. A resposta foi não em Paris. Você sabe quem é Carl Friedrich Gauss? Não. Não? Friedrich Gauss. Não, em Oxford. Gauss. Não faço ideia. Não faz ideia? Eu acho que dizem não até na Alemanha moderna. Não? Tá bom. Eu não sei. Não sabe? Mas em Göttingen, todo mundo sabe quem é Gauss, o herói local. Seu pai era pedreiro e era provável que Gauss se tornasse um também. Mas seu talento singular foi reconhecido por sua mãe e ela o ajudou a ter a melhor educação possível. De vez em quando se ouvia falar de um novo prodígio que tinha passado ao nível avançado aos 10 anos, ido para a universidade aos 12, mas ninguém se compara a Gauss. Já aos 12 anos, ele criticava a geometria de Euclides. Aos 15 anos, ele descobriu um novo padrão nos números primos que frustrou os matemáticos durante 2000 anos. E aos 19 anos, descobriu a configuração de uma forma de 17 lados que ninguém conhecia antes de seu tempo. Seus sucessos precoces encorajaram Gauss a fazer um diário. Você ainda pode ler aqui na Universidade de Göttingen, se entender latim. Felizmente, eu tive ajuda. O primeiro texto é de 1796. É possível levantar? É, mas cuidado com isso. É uma das coisas mais valiosas que essa biblioteca possui. É, eu acredito nisso. Ele escreve lindamente. É esteticamente muito agradável. É sim. Mesmo para quem não entende o que está escrito, acha bonito de olhar. Mas eu vou colocar no lugar porque é muito delicado. O diário prova que algumas ideias de Gauss estavam 100 anos à frente de seu tempo. Aqui estão os sinais e inteiros. Um tipo de matemática bem diferente. Isso. Essas foram as primeiras
abordagens da teoria das funções elípticas, que foi uma das suas maiores descobertas. Então já está ficando bem sofisticado. E aqui você vê algo que é basicamente o aparecimento da função zeta de Riemann. Nossa, meu Deus. É muito impressionante. A função zeta se tornou um elemento vital atualmente para se entender a distribuição dos blocos construtores de todos os números primos. Tem um lugar aqui no diário em que ele diz: fiz uma descoberta maravilhosa hoje. E, aliás, o meu filho nasceu. Vemos as prioridades dele. É mesmo. Acho que eu conheço alguns matemáticos assim também. As minhas prioridades pelo resto da tarde estavam claras. Eu precisava de outra caminhada. Felizmente, Göttingen é rodeada de boas trilhas em bosques. Era o local ideal para eu pensar mais sobre as descobertas de Gauss. A matemática de Gauss tocou em várias partes do mundo da matemática, mas eu vou escolher uma delas, uma divertida, os números complexos. Nos séculos XVI e XVII, os matemáticos europeus imaginaram a raiz quadrada de -1 e deram um símbolo de I a ela. Eles não gostaram muito, mas isso resolveu as equações que não podiam ser resolvidas de outra forma. Os números complexos nos ajudaram a entender as ondas de rádio e a construir pontes e aviões. Eles também são a chave para a física quântica, a ciência do mundo subatômico, e nos deram um mapa para vermos como as coisas realmente são. Mas no início do século XIX, eles não tinham mapa nem imagens de como os números complexos se conectavam com os números reais. Onde está o número novo? Não há espaço na reta numérica para a raiz quadrada de -1. Eu tenho os números positivos aqui e os negativos aqui. O grande passo é criar uma nova direção dos números perpendicular à reta numérica, e é aí que a raiz quadrada de -1 está. Gauss não foi o primeiro a criar essa figura bidimensional de números, mas foi a primeira pessoa a explicá-la claramente. Ele criou uma imagem para que as pessoas entendessem como os números complexos funcionam, e assim que desenvolveram essa figura, seu imenso potencial pôde ser desencadeado. Essa matemática levou à segurança financeira de Gauss. Ele poderia ter ido a qualquer lugar, mas estava feliz em passar o resto de sua vida na sonolenta Göttingen. Infelizmente, com o crescimento de sua fama, seu caráter se deteriorou. Um homem conservador e tímido, ele se tornou cada vez mais desconfiado e rabugento. Muitos jovens matemáticos por toda a Europa viam Gauss como um deus e enviavam a ele seus teoremas, suas conjecturas, até algumas provas. Mas ele nem sempre respondia, e quando respondia, era geralmente para dizer que eles estavam errados ou que havia provado aquilo. Sua recusa ou falta de interesse no trabalho de mortais menos geniais às vezes desencorajava matemáticos muito talentosos a continuar com suas ideias. Mais uma vez, nem Gauss seguiu seus próprios impulsos em uma situação muito importante que poderia ter transformado a matemática de seu tempo. 15 quilômetros depois de Göttingen fica o que é hoje conhecido como a Torre Gauss. Nossa, deslumbrante. É mesmo Lindo. uma vista fantástica. É. Gauss realizou vários projetos para o governo de Hanover, incluindo a primeira planta de todas as propriedades da cidade. Essa escolha de Gauss em fazer as plantas parece a última coisa que um matemático faria. Ele quis fazer. O principal nisso era descobrir a forma da Terra. Mas ele também começou a especular sobre algo ainda mais revolucionário, a forma do espaço. Então, ele acha que pode não haver nada plano no universo? Exatamente. E se estivéssemos vivendo num universo curvo, não haveria nada plano. Isso levou Gauss a questionar um princípio da matemática, a geometria de Euclides. Ele percebeu que essa geometria dependia da ideia de um espaço plano. Isso não se aplicava a um universo curvo. Mas no início do século XIX, a geometria de Euclides era vista como coisa de Deus, e Gauss não queria nenhum problema. Então, nunca publicou nada. No entanto, outro matemático não teve esse medo.
Na matemática, geralmente é útil ser parte de uma comunidade em que você pode conversar e trocar ideias com outros. Mas dentro dessa comunidade matemática, às vezes pode ser difícil ter uma ideia que desafia completamente o status quo. Então, a mudança geralmente vem de outra parte. Matemáticos podem surgir em lugares bastante estranhos. Eu estou na Transilvânia, que é bastante apropriada porque eu estou buscando um lobo solitário. János Bolyai passou a maior parte de sua vida centenas de quilômetros distante dos centros de excelência em matemática. Esse é o único retrato dele que eu pude encontrar. Infelizmente, esse não é ele. É uma imagem que o Partido Comunista da Romênia começou a circular quando as pessoas se interessaram nas teorias de Bolyai nos anos 70. Eles não encontraram uma imagem de János, então substituíram a foto pela de outra pessoa. Nascido em 1802, János era filho de Farkas Bolyai, que era professor de matemática. Ele percebeu que seu filho era um prodígio da matemática. Então, escreveu ao seu velho amigo Carl Friedrich Gauss, pedindo que ele desse aulas ao garoto. Infelizmente, Gauss recusou. Então, ao invés de se tornar um matemático profissional, János entrou para o exército. Mas a matemática continuou sendo seu primeiro amor. Talvez exista algo no ar aqui, porque Bolyai continuou fazendo matemática em seu tempo livre. Ele começou a explorar o que chamava de geometrias complexas, onde os ângulos dos triângulos somavam menos de 180. O incrível é que essa geometria imaginária tem total sentido matemático. A nova geometria de Bolyai se tornou conhecida como geometria hiperbólica. A melhor maneira de imaginá-la é com uma imagem de uma esfera espelhada, em que as linhas curvas se apoiam umas nas outras. É difícil representá-la, já que estamos acostumados a viver em um espaço que parece ser reto e plano. Em sua cidade natal de Targumures, eu fui procurar mais sobre a matemática revolucionária de Bolyai. Sua memória é certamente reverenciada aqui. O museu contém uma coleção de artefatos relacionados a Bolyai, alguns podendo ser considerados visivelmente da Transilvânia. Ainda tem cabelo nele, é um pouco horripilante, né? Mas o objeto que eu mais gosto aqui é uma linda maquete da geometria de Bolyai. Você tem a menor distância entre este ponto e aquele ponto se ficar nessa superfície. Não é uma linha reta, mas essa curva que se inclina no triângulo. Então aqui está a superfície em que as menores distâncias que definem o triângulo somam 180. Bolyai publicou seu trabalho em 1831 e o pai enviou uma cópia ao velho amigo Gauss. Gauss escreveu de volta, dando imediatamente sua aprovação. Mas Gauss se recusou a elogiar o jovem Bolyai porque disse que devia elogiar só a si mesmo. Ele havia trabalhado nisso aproximadamente uma década antes. Na verdade, há uma carta de Gauss para outro amigo em que ele diz que vê esse jovem geômetra como um gênio de primeira ordem. Mas Gauss nunca pensou em dizer isso a Bolyai, e o jovem János ficou completamente desanimado. Outro impacto logo viria. Alguém desenvolveu exatamente a mesma ideia e a publicou 2 anos antes, o matemático russo Nikolai Lobachevsky. Depois disso veio a derrocada de Bolyai. Sem reconhecimento ou carreira, ele não publicou mais nada, até que ele ficou um pouco louco. Em 1860, János Bolyai morreu na obscuridade. Gauss, em contrapartida, foi celebrado depois de sua morte. Uma universidade, as unidades usadas para medir a indução magnética e até uma cratera na Lua receberam o seu nome. Durante sua vida, Gauss deu apoio a poucos matemáticos. Mas uma exceção foi outro gigante matemático de Göttingen, Bernhard Riemann. Seu pai era pastor e foi cristão toda a sua vida. Mas Riemann foi um menino tímido que sofria de tuberculose. Sua família era grande e pobre e a única coisa que o jovem tinha a seu favor era uma excelência na matemática. Essa foi sua salvação.
Muitos matemáticos como Riemann tiveram infâncias difíceis, sem convívio social e suas vidas pareciam estar desmoronando. Foi a matemática que deu a eles um sentido de segurança. Riemann passou muito tempo de sua vida na cidade de Lindenburg, no norte da Alemanha. Essa era sua escola local, construída como resultado das reformas educacionais de Humboldt no início do século XIX. Riemann foi um de seus primeiros alunos. O diretor encontrou uma forma de fazer o garoto tímido desabrochar. Ele teve a liberdade de usar a biblioteca. Um novo mundo se abriu para ele. E um dos livros que encontrou lá foi um do matemático francês Legendre sobre a teoria dos números. Seu professor perguntou como ele estava se saindo. Ele respondeu: "Eu entendi todas as 859 páginas desse livro maravilhoso." Foi uma estratégia que obviamente deu certo para Riemann, porque ele se tornou um brilhante matemático. E uma das suas mais famosas contribuições à matemática foi uma aula em 1852 sobre os fundamentos da geometria. Na aula, Riemann primeiro descreveu o que a geometria realmente era e sua relação com o mundo. Depois ele esboçou o que a geometria poderia ser, como a matemática tinha vários tipos de espaço e que só um deles era o espaço plano de Euclides no qual parecíamos viver. E ele só tinha 26 anos. E isso foi bem recebido? As pessoas reconheceram a revolução? Não havia como as pessoas tornarem essas ideias concretas. Sei. Isso só ocorreu 50 anos depois, 60 anos depois, com Einstein. Com Einstein. Bom, então esse é o verdadeiro início da revolução que termina com Einstein, a Exatamente, relatividade. Isso. A matemática de Riemann mudou como vemos o mundo. De repente, uma geometria de mais dimensões surgiu. O potencial estava lá desde Descartes, mas foi a imaginação de Riemann que fez ele acontecer. Ele começou sem impor nenhuma restrição às dimensões. Essa era uma coisa bastante nova em sua maneira entendi. de pensar tudo. E alguém como Bolyai estava pensando em novas geometrias, mas novas geometrias bidimensionais. Novas geometrias bidimensionais. Sim. Mas Riemann depois se livrou de todas as limitações das 2 ou 3 dimensões e começou a pensar em mais dimensões. E isso Sei. foi algo inovador. Aham. O espaço multidimensional está no centro de boa parte da matemática feita hoje. Na geometria, na teoria dos números e em vários outros ramos da matemática, as ideias de Riemann ainda surpreendem e maravilham. Ele morreu em 1866, com apenas 39 anos. Hoje, os resultados da matemática de Riemann estão por toda parte. O hiperespaço não é mais ficção científica, mas fato científico. Em Paris, até tentaram visualizar como ficam as formas em mais dimensões. Como o artista renascentista Piero teria feito um quadrado dentro de um quadrado para representar um cubo na tela bidimensional, o arquiteto aqui de La Défense construiu um cubo dentro de um cubo para representar uma sombra de um hipercubo de 4 dimensões. É com o trabalho de Riemann que temos finalmente a abertura matemática para explorarmos esses mundos na mente. Levou um tempo para que essa abertura servisse, mas sem essa era de ouro da matemática, de Descartes a Riemann, não haveria cálculo, nem física quântica, nem relatividade, nada da tecnologia que usamos hoje. Mas o mais importante, sua matemática destruiu obstáculos e nos permitiu ver o mundo como ele realmente é. Um mundo bem mais estranho do que imaginamos.